Muito bom, gente. Questão 10 da FUVEST 2010. Como é que resolve esse monstrinho? O texto fala de uma pirâmide de base quadrada, né? E aí, como é que a gente vai fazer esse negócio? Você precisa treinar com muito carinho na sua casa desenhos de figuras geométricas. Então, aqui, por exemplo, estou desenhando a minha base. Com os seus lados paralelos seria um quadrado. Aí, para desenhar uma altura bonitinha, eu vou construir aqui a diagonal, onde nesse ponto de cruzamento vai dar bem no centro, e aí eu vou subir uma altura. Essa altura vai definir as arestas laterais da pirâmide, ó. Certo? Então, quanto mais claro for o desenho, gente, melhor vai ficar para vocês a resolução. Feito a pirâmide, ele menciona que essas faces desses triângulos laterais é feita por um triângulo equilátero. E como a base é um quadrado de lado 1, se essa parte vale 1, as suas arestas também vão valer 1. Tanto essa quanto essa. Todo triângulo, aliás, toda essa pirâmide vai valer 1. E aí ele pergunta a área do quadrado que tem como vértices os baricentros de cada uma das faces laterais. Ele quer a área do quadrado formado pelos baricentros. E o que é o baricentro? Baricentro, meu querido, é quando você pega o segmento do triângulo, estou pensando no triângulo, você vai bem no meio dele e liga o vértice na metade da face, metade do lado, perdão, do lado oposto ao vértice. Metade do lado oposto ao vértice. Isso vai definir o que a gente chama de mediana. Esse pontilhado que eu fiz aqui é a mediana. E se você construir todos os segmentos da junção do vértice com a metade do lado oposto, você vai conseguir observar esse pontinho, que é o que a gente chama de baricentro. É o ponto de apoio. Se você quiser se equilibrar esse triângulo com o dedinho, é só colocar o dedo no baricentro que ele fica lá suspenso numa boa, em equilíbrio. Bom, quando você faz isso nos outros triângulos, você vai perceber uma formação de uma figura que até vai poder parecer um quadrado, mas para conseguir ficar mais claro que é um quadrado, eu vou tomar como referência esse lado aqui, esse ladinho aqui, o ladinho lá de trás e esse outro aqui. Esse desenho que eu estou mencionando aqui é o mais comum de você ver nessas definições de pirâmide. É como se fosse uma face superior, uma tampa de uma caixa, enfim. Mas o capricho no desenho vai fazer você entender. É como se fosse uma pirâmide menor que foi recortada, enquanto que embaixo sobra o tronco de pirâmide, que é a matéria clássica da geometria. E aí você tem aqui uma alturinha, que normalmente é definida como um Hzinho. E a pirâmide como um todo, ela tem uma altura definida como Hzão. Hzinho e Hzão. E esse quadrado que eu desenhei não é o quadrado da pergunta, hein? E eu vou até construir aqui já, vou chamar aqui de base 1 e aqui a base 2. Para mostrar uma relação que existe nessas pirâmides, que é a razão, a proporção entre Hzinho e Hzão, Bzão e Bzão, Bzão 1, Bzão 2. Que no caso de pirâmides, hein? No caso de pirâmides, você tem essa propriedade, que o Hzinho está para o Hzão ao quadrado, assim como B1, que é uma área, está para B2. As alturas ao quadrado são proporcionais às suas bases. Isso é uma propriedade clássica de pirâmide, viu? Isso era bom você saber que existia. Agora, a pergunta não é esse quadrado, mas sim a união dos baricentros, ou seja, esse pontilhado que eu estou fazendo aqui vai definir um outro quadrado
que é o quadrado dentro dessa outra face desse quadrado lá de dentro. Então esse desenho, eu vou colocar aqui as letras A, B, C e D, para desenhar ele planificado aqui. Então eu tenho o meu quadrado, que foi feito na altura do baricentro, A, B, C, D. Esses pontinhos aqui, ó, que são do próprio baricentro, de cada face, estarão bem no meio. E aquele desenho lá está aqui agora. E é esse pontilhado que ele quer. É essa área que ele está desejando. Bom, como é que a gente vai resolver esse pepino, né? Tem uma propriedade do baricentro que reparte essa aresta aqui, ó. Isso que eu estou desenhando aqui seria a altura da face do triângulo equilátero. Todo triângulo equilátero tem 3 lados iguais e a sua altura ela é dividida pelo baricentro na proporção 2:1. Ou seja, esse segmento vale 2 vezes este de baixo. Isso é uma propriedade específica do baricentro. Por semelhança de triângulos, eu posso mostrar, mas não vou entupir aqui a resolução, mas dá para demonstrar que esse segmento aqui, ó, Hzinho, ele tem uma proporção que respeita também 2:1 do baricentro. Eu vou chamar aqui embaixo, ó, de Czinho, que seria essa distância aqui entre esse ponto e a base da minha pirâmide. Então isso aqui vale Czinho e isso aqui vale Hzinho. E Hzinho e Czinho guardam essa mesma proporção de 2:1, por conta da semelhança que existe aqui, ó, 2:1. Portanto, eles guardam também a proporção 2:1. Sacou? Portanto, eu vou poder escrever, além dessa propriedade da pirâmide, que o Hzinho está para Czinho, assim como 2 está para 1. Isso é por causa do baricentro. 3 coisas, né? O desenho com a pergunta, a propriedade do baricentro e as propriedades da pirâmide. Você vê que as definições são importantes aqui, senão a gente não caminha. Bom, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou reescrever essa sentença. Eu sei que Hzão, ele é Hzinho mais Czinho. Então vai ficar Hzinho dividido por Hzinho mais Czinho, tudo isso ao quadrado. É igual a B1, que me interessa por enquanto, dividido por B2. B2, gente, foi dado para nós, porque ele disse que a base é de quadrado 1. Então esse B2 é 1 vezes 1. Vai dar 1 a área. Como a gente sabe a relação aqui, ó, de Hzinho, nós sabemos que Hzinho vale 2Czinho. Como Hzinho vale 2Czinho, eu vou poder substituir esse Hzinho aqui. Vai ficar 2Czinho sobre 3Czinhos. Tudo isso ao quadrado. Isso é igual a B1. Posso cortar Czinho. Aqui vale 2, né? 2 com 1 dá 3. E o 2C. Portanto, a minha área B1 ela é equivalente a 4 sobre 9. O que é essa área B1? Essa área B1 é justamente aquele quadrado ABCD que eu desenhei, que está aqui. Vamos supor que esse meu quadrado ABCD tem umas seguintes medidas, né? Azinho aqui, ó. Azinho. Isso vai me ajudar um pouco, porque eu sei que esse B1 é a área daquele quadrado. Então eu vou escrever que A ao quadrado vale 4 sobre 9, portanto o Azinho vai valer 2/3. Esse seria o valor do Azinho, que está aqui no quadrado. E agora eu tenho que tentar procurar a área desse quadrado pontilhado. Observando que aqui, ó, vale 90 graus e que por ser metade, exatamente na metade do segmento aqui, que é do baricentro, eu vou poder escrever que é A sobre 2. A sobre 2,
A sobre 2, todos ali A sobre 2, dividindo tudo ao meio, por causa do baricentro, por causa do ponto que está bem no meio do segmento AB, bem aqui no meio. Dá para perceber aqui um triângulo retângulo, ou seja, dá para definir um teorema de Pitágoras aqui. Eu vou definir que L quadrado é igual a A sobre 2 ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Efetuando os cálculos, você vai ter que L quadrado vai dar A ao quadrado sobre 4, A ao quadrado sobre 4, que equivale a 2A quadrado sobre 4. E olha só, a gente não conhece o A, não é 2/3? Então vai ficar 2/4 vezes A ao quadrado, que é justamente 4/9, né? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. E isso permite resumir finalmente quem é L quadrado. L quadrado vai ser 2/9. E quem é L quadrado? Ele é a área justamente de quem eu quero, que é a área desse quadradinho aqui, L vezes L. Então aquela área que eu acabei de determinar, ó, ela está aqui, nesse desenho pintadinho, que seria essa região aqui rachurada. Os vértices definidos pelo baricentro das faces da minha pirâmide. Espero que todos tenham entendido, porque essa, com certeza, eu deixaria para o final da FUVEST. Se tivesse tempo, eu faria, se não, pula.